A família como vai? Meu irmão, vem e responda. Olá, querido irmão, querida irmã, estamos nós aqui para responder mais uma vez a esta pergunta, que parece uma pergunta tão inocente, tão costumeira, mas que traz um profundo significado. E a família? Como vai? Essa pergunta cria para nós uma interrogação, cria para nós uma reflexão sobre como nós estamos cuidando deste bem tão precioso que o Senhor colocou sob a nossa responsabilidade. E todos têm a responsabilidade pela família. O pai, a mãe, os filhos, cada um tem o seu grau de responsabilidade e conforme mudam as fases da vida, essa responsabilidade vai aumentando para um, vai aumentando para outro, mas a família é um compromisso de todos nós. E você sabe que esse conteúdo que está sendo neste momento transmitido pela Rádio Alvorada, FM 106.3, a Rádio da Família, todo sábado às 9 da manhã, ele também está disponível em podcast, ele está disponível aí nas plataformas digitais, está no Spotify, está também no YouTube. Você que está acompanhando pelo YouTube, faça o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo. É muito importante que estas obras de evangelização da Rádio Alvorada por meio dos podcasts possam alcançar cada vez mais pessoas. E cada vez que você compartilha, você está abrindo mais um canal para que a palavra de Deus possa chegar cada vez mais longe. E assim, nós estamos iniciando mais esse encontro. E hoje, querido irmão, querida irmã, eu quero tratar de um tema, já tratamos aqui em outros momentos, mas penso que a proximidade do dia de finados, dia 2 de novembro, é um desafio para que nós façamos uma reflexão a respeito do luto, a respeito deste sentimento que nós temos diante da proximidade do fim ou diante do fim que acontece na nossa vida, seja a convivência com uma pessoa querida, seja uma situação de doença que se agrava, seja um relacionamento que perdemos ou que terminamos, seja uma relação profissional, tudo isso envolve o luto. Mas seguramente, querido irmão, querida irmã, a partida dos nossos entes queridos sempre deixa em cada um de nós marcas muito profundas. E saber administrar isso realmente é um grande desafio, Nós vivemos numa época, meu querido irmão e minha querida irmã, em que nós temos dificuldade de conviver com o sofrimento. Um dos grandes benefícios do progresso, do desenvolvimento que tivemos em tantas áreas, fez com que a dor e o sofrimento pudessem ser amenizados, seja por meio de tratamentos médicos, seja pelo uso de medicamentos, e nós vamos tendo cada vez mais dificuldades de entender que a dor e o sofrimento fazem parte da condição humana. E, portanto, há que encarar esta realidade à luz da fé, iluminados pela fé, tendo a figura de Jesus Cristo, a Sagrada Escritura, como inspiração para que possamos viver esse momento de luto. O querido Papa Francisco dizia que, diante do mistério, e a dor e o sofrimento são um mistério profundo, o Filho de Deus, que se tornou um de nós, passou para a glória pelo caminho do sofrimento e da dor. E por isso, a dor e o sofrimento fazem parte desse mistério que é o mistério da vida. A morte faz parte da vida. Não é a vida que faz parte da morte. Nós não caminhamos para a morte. A morte, ela é uma realidade da qual nós não podemos fugir, porém, acima de tudo, e antes da morte e depois da morte, nós encontramos sempre a vida. Porém, a dor e o sofrimento estão aí presentes. E o nosso querido Papa Francisco, como eu ia dizendo, ele nos fala que, diante do mistério, a melhor atitude
é o silêncio. A melhor atitude é o silêncio. Ontem ainda ouvia a querida Vânia Cristina comentando da perda de uma pessoa, inclusive esposo de um membro do nosso clube do ouvinte da Rádio Alvorada, e falava da sua disposição em sempre que pode ir aos velórios, e eu sou testemunha disso, porque em algumas oportunidades em que eu tive perdas na minha vida, ela e o seu esposo estiveram presentes, e isso da forma como ela dizia, para um abraço, para estar do lado, para segurar a mão. Não há necessidade de ficarmos falando, muitas vezes as palavras até nos atrapalham no momento em que estamos nos colocando do lado de uma pessoa que está passando por um momento de dor e de sofrimento. Então é importante que nós tenhamos essa presença solidária na vida daqueles que estão passando por uma perda, na vida daqueles que passam por uma experiência de desemprego, na vida daqueles que passam pela experiência de uma separação, de uma viuvez. Tantas situações em que nós somos convidados a nos colocar do lado e com o nosso silêncio dizer: eu estou aqui e quero estar ao seu lado, para aquilo que você entender que eu possa colaborar nesse momento. Então, uma das obras de misericórdia que a nossa fé nos ensina é exatamente estar ao lado daqueles que sofrem, estar ao lado daqueles que estão passando por essa experiência do luto. Daí, nós preparamos esse momento especial, nesse dia em que estamos vivendo realmente a expectativa da celebração dos nossos fiéis defuntos. Nós já voltamos para falar um pouco mais a respeito das fases e dos aspectos que envolvem o luto. Estamos de volta com o nosso podcast e programa A Família Como Vai, e estamos tratando desse tema tão desafiador, delicado e que exige de nós muita sensibilidade: o luto. O luto pelo qual nós passamos e a nossa presença junto às pessoas enlutadas. E querido irmão, querida irmã, eu queria que esse bloco fosse iluminado pela palavra de Deus. Quando nós vamos ao capítulo 11 do Evangelho de João, nós encontramos um dos 7 sinais, os chamados 7 sinais que nós encontramos no Evangelho de João. Um deles está descrito no capítulo 11, e é exatamente a ressurreição de Lázaro. E ali João faz uma descrição de todo o processo de adoecimento, de como Jesus é comunicado ainda distante a respeito da doença e da gravidade da doença de seu amigo Lázaro, a dor e o sofrimento das irmãs que viveram esse momento junto ao seu irmão e, finalmente, a figura de Jesus, a presença de Jesus nos ensinando como nos comportar diante de uma situação de luto, diante de uma situação de dor e sofrimento, diante de uma situação de perda de um ente querido. Então eu convido você a, nesse dia, pegar a sua Bíblia e ler o capítulo 11 do Evangelho de João. É realmente uma escola, como Jesus se comporta e como as coisas acontecem. E ali, querido irmão, querida irmã, uma das coisas que chama a atenção é exatamente a forma diferente com que as pessoas reagem diante da dor, do sofrimento e da perda. Quando Jesus chega em Betânia e vai até a casa de Marta e Maria, e onde Lázaro já havia vivido e estava sepultado há 4 dias, nós temos 2 comportamentos bem diferentes. Quando Jesus chega, Marta se levanta e vai para junto de Jesus, quase que enfurecida, dizendo para ele: se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você era nosso amigo, você poderia ter evitado que isso acontecesse e você não fez isso. Interessante essa atitude de Marta.
essa Marta prática que nós conhecemos, né? Todos nós sabemos daquele evangelho em que Marta e Maria recebem Jesus em sua casa, enquanto Maria está aos pés de Jesus, Marta está arrumando as coisas. Ela é uma mulher prática, ela é uma mulher que quer compreender as coisas e realizar. E, portanto, está impotente, com dificuldade de cuidar dessa dor, e aí ela vai para cima de Jesus. E Jesus muito calmamente diz a ela: o seu irmão vai ressuscitar. E aí ele começa a acalmá-la, porque ela diz: sim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E aí eles começam um diálogo em que o coração de Marta vai se acalmando. Enquanto isso, onde está Maria? Maria está sentada, cercada por um monte de pessoas, sem ânimo para se levantar, sem ânimo para erguer a cabeça. Entendem, querido irmão, querida irmã, a diferença de comportamento? Uma agitada e prática e que quer resolver, e a outra que não tem ânimo, não tem força. Então nós temos que ter essa sensibilidade, querido irmão, querida irmã, de perceber que as pessoas reagem de maneira diferente. Não existe uma única forma de viver o luto, e nós temos que compreender isso. Compreender as nossas reações diante da dor e do sofrimento e compreender também a reação dos outros. E um detalhe muito importante neste trecho que nós estamos refletindo no capítulo 11 do Evangelho de João. Neste trecho, querido irmão, querida irmã, nós temos o versículo mais curto da Sagrada Escritura. E o versículo mais curto da Sagrada Escritura é aquele que traz uma realidade extremamente edificante e reveladora para nós. O versículo diz: e Jesus chorou. E Jesus chorou. Quando Maria se levanta e vem ao seu encontro, e ele está ali junto com aquelas duas irmãs, do seu amigo querido Lázaro, que partiu, Jesus chora. Jesus se coloca ao lado da dor destas mulheres e ali ele revela todo esse seu lado humano, se compadecendo e chorando junto com elas. E aí a sequência nós sabemos o que acontece. Ele vai até o túmulo de Lázaro e aquela irmã, né, tão prática que era Marta, quando Jesus diz que é para tirar a pedra do túmulo, do sepulcro, ela diz: Senhor, já faz 4 dias, isso não está cheirando bem, por favor, não faça isso. E ali naquele momento, esta mulher que pedia pela vida do seu irmão, já está mais centrada e percebendo que as coisas não são exatamente como ela pensava, e pedia o poder de Jesus, e quando ele se manifesta, ela ainda fraqueja na fé. Assim somos nós, querido irmão, querida irmã. A Sagrada Escritura é um espelho que se coloca diante da nossa vida, para que nós olhemos os personagens, para que nós olhemos aqueles amigos que estavam naquela casa, para que nós olhemos para a fragilidade de Maria, que está ali desnorteada, que nós olhemos para a atitude de Marta, quase que de uma revolta com tudo que aconteceu, a atitude de Jesus. E ali nós vamos identificando momentos da nossa vida e também momentos que as pessoas que estão ao nosso redor passam e nós somos convidados a nos colocar ao lado destes irmãos e destas irmãs. Família que reza unida sempre estará. Estamos aqui com o nosso podcast programa A Família Como Vai, tratando desse tema tão delicado e desafiador, o luto na nossa vida, a dor e o sofrimento da perda. E é importante termos claro, querido irmão, querida irmã, que cada pessoa
reage de uma forma diferente diante do luto, como nós vimos a partir da própria Sagrada Escritura na cena da ressurreição de Lázaro. O comportamento de Maria, o comportamento de Marta, o comportamento dos amigos que estão ali naquela casa, o comportamento do próprio Jesus. Então, o luto se manifesta de uma forma muito particular na vida de cada pessoa. E aí é importante nós termos isso claro, porque às vezes as pessoas se comportam diante do luto com uma atitude de pessimismo, uma atitude que vai da passividade para a agressividade, uma atitude de ansiedade muitas vezes, uma atitude também de procrastinação. Depois que perde uma pessoa ou depois que vive um momento de luto, parece ter dificuldade de retomar a vida, vai adiando certas situações porque muitas vezes não encontra forças para poder recomeçar. É importante nós entendermos que isso é natural e que muitas vezes não vai ajudar nós ficarmos falando na cabeça da pessoa o que ela tem que fazer, mas estar ao seu lado, compreender, ouvir aquilo que ela tem a dizer. Ou então pessoas que passam pela dificuldade de concentração. Crianças na escola, adolescentes, nós mesmos, com dificuldade de retomarmos certas tarefas que exigem de nós uma maior forma de concentração. Outros se lançam de uma forma absurda no trabalho, uma obsessão pelo trabalho. Porque parece que enquanto estão ocupados, estão amenizando a dor. Não estão focados na dor e, consequentemente, se lançam desesperadamente ao trabalho. E aí aparecem aquelas pessoas que fazem julgamento. Mas nem parece que perdeu alguém tão querido. Olha, nem tá dando bola. Querido irmão, querida irmã, cada pessoa lida com o sofrimento e com a dor, com os recursos que tem. Então, se para uns parece que o mundo desabou, para outros é a retomada de atividades na vida que vai lhes dar sentido. E por isso é importante que nós entendamos essas diversas formas de reagir. Ou então aqueles que têm uma verdadeira anestesia emocional. A pessoa parece que já não sente nada. Você fala com ela e ela não tem alegria, não tem tristeza, ela está numa versão assim totalmente anestesiada do ponto de vista dos sentimentos. Acompanhar estas pessoas é um grande desafio. E o mais importante de tudo, não podemos reprimir o luto. O luto faz parte da nossa condição humana e, portanto, nós somos convidados a olhar para esse luto, a entender que ele está presente na nossa vida. Mas, querido irmão, querida irmã, Elisabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra, apresentou um estudo muito interessante, bastante verdadeiro, a respeito de como nós nos comportamos diante do luto. E ela então coloca alguns aspectos, alguns chamam de fases, outros poderíamos chamar de sentimentos que nós temos diante do luto. E muitas vezes o primeiro desses sentimentos é o sentimento de negação. Sentimento de negação. Parece que aquilo não está acontecendo. Parece que estamos vivendo algo que não é real. Então negamos quando vem a notícia, achamos que aquilo não aconteceu e ficamos nessa reação, muitas vezes até raivosa, né? E por sinal, a raiva é um outro elemento que está presente também muitas vezes no luto. A raiva. Essa dor que está tão insuportável que se transforma numa agressividade. E essa agressividade, querido irmão, querida irmã, ela por vezes é direcionada às pessoas que poderiam ter evitado e não evitaram, ou então é direcionada à própria pessoa que faleceu porque não tomou os cuidados que deveria ter tomado. Por fim, essa raiva se volta contra a gente por nos sentirmos impotentes e não termos feito, quem sabe poderíamos ter feito alguma coisa. Então a negação, a raiva, elas fazem parte desse processo muitas vezes. Uma outra atitude que por vezes aparece é a atitude de negociação, de barganha, de querer trocar aquela situação por uma outra. E aí é muito comum quando se trata de uma pessoa adoentada que nós tentemos
fazer algum tipo de barganha mesmo com Deus em troca de que a nossa dor, o nosso sofrimento seja aliviado. E se, é a palavra que nós dizemos, e se eu fizer isso, ou e se acontecer aquilo, imaginando que a realidade que está tão difícil de ser aceita possa ser modificada. Por fim, querido irmão, querida irmã, vem a fase de uma profunda tristeza, quando nos deparamos com a realidade de que, de fato, não adianta negar, não adianta ter raiva, não adianta querer negociar e fazer barganha. A realidade está diante dos nossos olhos e ela é triste. Ela é muito triste. Isso nos coloca numa atitude de tristeza profunda, de uma depressão, que não é necessariamente uma depressão patológica, mas nos colocamos deprimidos, não depressivos, mas deprimidos. E, finalmente, a aceitação. Quando, então, vivendo todo esse turbilhão, toda esta montanha russa de sentimentos e emoções, aceitamos. Aceitamos e nos preparamos para a continuidade da vida. Diante da perda, diante da partida, diante de uma nova realidade que se apresenta a partir desta perda que nós tivemos. Mas o mais importante, quando falamos da negação, da raiva, da barganha, da depressão ou tristeza profunda e da aceitação, é que elas não acontecem numa sequência. Elas vão acontecendo ao longo do processo de luto. E pode ser que dure um ano, pode ser que dure um mês, pode ser que dure alguns meses. E nós vamos convivendo com estas sensações. Então não é uma coisa linear, que você diz, ela passou por isso, agora vai passar por aquilo. Não. Entender que a pessoa está vivendo um turbilhão de emoções e que pode se manifestar de todas estas formas. Por isso, querido irmão, querida irmã, nós somos convidados então, mais uma vez, a partir de tudo isso que conversamos aqui, nesse podcast, a estarmos atentos a como nós reagimos e também como estar presente ao lado de pessoas que estão passando pelo luto, pelo sofrimento. E claro, numa situação que vai ficando cada vez mais grave, a busca do apoio profissional, a busca do apoio espiritual é sempre algo muito, muito, muito importante. Espero que tenha contribuído para a sua vida esse conteúdo. E mais uma vez o convite para que você comente aqui sobre isso que você ouviu, que você envie sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que você comente ali no YouTube e que você compartilhe esses conteúdos. Nos vemos no próximo podcast. E a família, como vai? A família como vai? Meu irmão, venha.